Estamos aqui no Centro de Cultura Amélia Amorim, na tarde deste sábado, dia 2 de dezembro de 2023, será lançado o livro Transcomunicação Instrumental. O livro tem a autoria do parapsicólogo, conferencista espírita Clóvis Nunes. É o autor deste livro Transcomunicação Instrumental. Por que instrumental? Porque através de rádio e TV é possível se comunicar com os espíritos. E ele é uma pessoa que realmente tem um trabalho voltado para essa pesquisa. Eu estou aqui com Márcia Porto, nossa amiga. Márcia Porto é cantora de Feira de Santana e Márcia Porto acompanha o trabalho de Clóvis Nunes. Márcia, você leu a primeira edição do livro, não é isso? O livro realmente traz informações importantes sobre essa possibilidade de comunicação dos vivos com os mortos via instrumentos de comunicação, como rádio, aparelhos de rádio e de TV, não é isso? É muito interessante, a gente tem que conhecer as coisas antes de julgar, né? E eu creio que a gente vive mais no mundo espiritual do que no mundo físico. E dentro dessa pesquisa científica, que envolve gente do mundo todo, existem muitas provas científicas desse tipo de comunicação. E eu fiquei extremamente curiosa para conhecer mais a fundo. Já acompanho o professor Clóvis há muito tempo, sou fã do trabalho dele, é um trabalho extremamente sério e importante. E estou aqui, além de participar da conferência como assistindo, né, como fã, vou também cantar um pouquinho para animar a turma que vai assistir essa conferência e aprender um pouquinho mais sobre esse outro lado, né, das pesquisas científicas, da comunicação com o outro mundo. Conferencista espírita, parapsicólogo Clóvis Nunes, conferência sobre a TCI, a Transcomunicação Instrumental. Esses fenômenos são comprovados, Clóvis? Muita gente não acredita, né? Mas há comprovações? Esses fenômenos que foram apresentados na palestra, eles são fenômenos que foram recebidos em aparelhos eletrônicos por pessoas que não têm crença religiosa definida. Inicialmente se pensava que era anomalia nos aparelhos. Depois os pesquisadores, quando aprofundaram as experiências, descobriram que se tratava de comunicação de pessoas mortas, consciências sem cérebros, aqui a gente chama de espírito. E os resultados foram crescendo de tal forma que recebeu até o neologismo de um físico alemão, de nome Dr. Ernest Senkowski, de transcomunicação, que seria uma comunicação transcendental. Então, a evidência, não resta dúvida, depois que foi criada muita hipótese para explicar o fenômeno, sobrou somente uma possível, que são comunicações com espíritos através de rádios, gravadores, televisores, computadores e telefones celulares. Bom, a gente define como mediunidade a capacidade que as pessoas têm de forma ostensiva, ou não, mas de forma ostensiva é o que mais se apresenta, com vários fenômenos, né? Em que os encarnados se comunicam com os desencarnados, tudo bem. No caso da TCI, da Transcomunicação Instrumental, não precisa dessa ostensividade, ou seja, é apenas através de técnicas e através de equipamentos, rádio, TV e telefone, é isso, Clóvis? A transcomunicação não precisa essencialmente do médium, porque o médium é imprescindível na mediunidade. Na TCI, os espíritos utilizam o campo magnético dos aparelhos eletrônicos. A mente do espírito pode atuar, interferir nesse campo magnético e ali ele impregna a presença dele, se fazendo sentir através de uma imagem, de uma voz ou de um contato por texto no computador. Não necessariamente precisa da mediunidade como conhecemos para fazer o transe da pessoa. Então os espíritos, eles acompanham o progresso da Terra e no passado você só tinha uma única via de comunicação, que eram as faculdades psíquicas humanas. Quando o progresso chegou e nós desenvolvemos tecnologia, eles começaram a interferir diretamente nessa tecnologia, ou seja, os campos magnéticos, os aparelhos eletrônicos, é mais uma via, mais um correio com o mundo espiritual. A aceitabilidade da transcomunicação instrumental no Brasil, ela é forte como é em outros países? O senhor tem vários países e tem experiência nisso, né? Olha, o Brasil é o país mais espírita do mundo, então no movimento espírita é fácil. Fora do movimento espírita, nós somos um país que é o maior país católico do mundo, nós temos muitos religiosos das doutrinas reformadas. A base dessas crenças tradicionais, dessas tradições todas, é a vida após a morte. É a continuidade da existência humana. Então, no Brasil, a aceitação é grande. A prova disso é que o meu livro vendeu mais de 100 mil exemplares, 22 mil no meio espírita, 78 mil fora. Então, ele foi vendido em aeroportos, livraria de shoppings e outras livrarias localizadas nas grandes cidades. Então, existe uma aceitação, sim. O Brasil é um país que tem uma vocação natural para a espiritualidade. O povo tem medo de morrer. Quando se fala em morrer,
mas a comunicação de quem está já do outro lado diz que a vida continua mesmo, né? O medo da morte reside na ignorância do que possa acontecer quando você deixa o corpo físico. Mas a morte não nos mata. A morte é apenas uma passagem. Você deixa o corpo, que é uma veste, a sua consciência, a sua personalidade, a sua individualidade se preserva. Nós conservamos a inteligência depois da morte. Os nossos parentes nos esperam. E os cemitérios do mundo inteiro estão vazios. Bom, o perverso, aquele que mata, aquele que estupra, ele segue o mundo espiritual dessa mesma forma ou ele pode melhorar-se no mundo espiritual, Clóvis? Geralmente o espírito é atraído para uma região no nível evolutivo dele. Ele passa num período de perturbação. Allan Kardec chamou essa região de erraticidade. O espírito fica em estado de sofrimento por um tempo, depois ele é socorrido. Os entes, os antepassados iluminados, os parentes, que geralmente tiveram outra ética que não foi a dele, os que amavam quando ele viveu na Terra, pais, mães, esses espíritos acolhem ele dessas regiões de sofrimento, e o espírito sofre uma espécie de arrependimento e muda. Ele não evolui só aqui, ele evolui lá também, mas ele retorna. Nós espíritas acreditamos no processo da reencarnação, e ele volta junto da infração que o caracteriza e vai passar no corpo físico determinados sofrimentos que às vezes aqui a gente não entende. Uma criança que nasce com aleijões, com deformações, com as teratologias todas, com dores e sofrimentos que às vezes foi o que ele impôs aos outros. Ainda TCI, transcomunicação instrumental. Há cursos, então, para aprender essas técnicas, Clóvis? Existe sim, inclusive na rede TCI Brasil, que nós estamos anunciando no site, vai ter aulas semanais ou quinzenais. Mas você já encontra sites do estrangeiro que tem ensinamento das técnicas, as técnicas mais simples, e só não tem as mais complexas. Mas é aconselhável a pessoa começar do fácil. E depois ele vai aprofundando. Começar pelas vozes, usando 3 rádios, gravadores, uma lâmpada infravermelha e uma ultravioleta, coloca o rádio de estações, produz os ruídos. É fora da estação, né? Fora da estação. Precisa fazer alguma oração e tal? Não precisa, basta que você evoque a pessoa que você quer conversar. A evocação não é uma coisa demoníaca. Evocar é você ter uma saudade positiva do seu parente, do filho que morreu. Pode conversar com ele e deixar o gravador passar 2 ou 3 minutos da gravação, você desliga e vai escutar. É da escuta que a voz do espírito aparece. Você não ouve enquanto você chama, ou no silêncio que você faz entre a hora que você chama e a hora que você vai escutar. Você tem que fazer a gravação dos chiados. Um rádio AM, que é amplitude modulada, um FM, que é frequência modulada, ou ondas curtas, e se tiver um rádio antigo também para gerar ruídos, que é interessante. Uma lâmpada infravermelha e uma ultravioleta para gerar a ionização dos gases atmosféricos, principalmente 71% das partículas de nitrogênio. O ambiente fica rarefeito, facilitando o contato. O espírito pega todas essas frequências, todos esses ruídos, em diferentes níveis, e modula a voz e faz a gravação.